Esse foi um dos livros mais diferentes que eu já li. Fica aqui até o final para descobrir por quê e se eu indico ou não essa leitura. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal falo sobre livros, filmes e psicologia. Então, se você se interessa por esses assuntos, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, porque toda semana eu coloco um vídeo novo aqui com todo o carinho do mundo. O Velho e o Mar é um dos livros preferidos e mais lidos do escritor americano Ernest Hemingway, que inclusive contribuiu para que ele ganhasse o Nobel de Literatura. Uma outra curiosidade é que ele é um dos escritores que mais influenciou o autor Gabriel Garcia Marques. Eu já falei sobre um livro dele aqui no canal, que foi o Em Agosto Nos Vemos, e vou deixar aqui linkado para vocês, caso vocês tenham interesse. A escrita do Hemingway é bastante descritiva, tem uma linguagem mais jornalística, e ele se utiliza muito mais de verbos e substantivos do que adjetivos, o que torna realmente uma escrita mais seca, né? Mais compactada e menos emocional, menos emotiva. Seus livros geralmente traçam uma jornada de aventura em que o protagonista ele tem que travar uma batalha contra uma força muitas vezes maior do que ele mesmo. Assim como ocorre no Velho e o Mar, em que existe uma batalha entre o homem e a natureza, mais especificamente entre o velho, que se chama Santiago, e o peixe que ele tenta pescar. Como já deu para presumir, o Santiago é um velho, magro, desgastado dessa vida de pescador, que está sempre exposto ao sol, sempre exposto ao mar. E apesar da sua simplicidade, ele é dono de um vasto conhecimento sobre a vida marítima. Porém, apesar dessa sabedoria, ele não consegue pescar um peixe há 84 dias e a comunidade de pescadores começa a intitulá-lo como um azarado. Até mesmo um menino que costumava trabalhar no seu barco começa a ser proibido pelos pais de trabalhar com Santiago e passa a trabalhar num outro barco, mesmo contra sua vontade, porque esse menino tem um carinho enorme pelo velho, está sempre ali presente, ajudando, trazendo comida, acompanhando ele para ver se ele está bem e se preocupando de fato com ele. Então, até esse menino já não pode mais trabalhar com o Santiago, porque ele realmente é cunhado como alguém que está meio que amaldiçoado. A aventura toda começa quando Santiago decide provar de uma vez por todas que não era um azarado, e ele sai mais um dia, né, para fazer sua pesca, muito motivado, ele vai sozinho e ele diz que vai para o largo. Eu não tenho conhecimento, né, dessa parte marítima, me diz aí se você está familiarizado com esse termo, mas me parece que o largo que ele diz é uma área do oceano que é mais profunda, que é mais distante da costa. E aproveitando para fazer um comentário, mesmo sem eu conhecer os termos que o Hemingway utilizava, de instrumentos de pesca, dos nomes das espécies da vida marítima, a maneira, os termos utilizados, eu acredito que, para mim, ele não deixou nada a desejar. Porque ele te faz entrar tanto nessa atmosfera dessa vida, né, dessa vida de pescador, que, para mim, assim, eu começava a sentir o cheiro do mar, eu começava a me imaginar naquele vasto, naquela imensidão do oceano, e eu acho que isso também não influencia em nada do ponto negativo, não saber alguns termos, porque é a experiência mesmo que importa, não necessariamente é necessário você saber o que significa cada coisa. Nessa jornada de solitude, o velho expressa falas e pensamentos bem rústicos, bem simples, mas com uma imensidão de sabedoria sobre o mar e sobre a natureza. Muitas vezes ele é humilde o suficiente para admitir a magnitude, né, a reverência dessa natureza no mar, da maneira como o mar tem tanta vida e como ele também tem quase que uma identidade própria, né? Tem essa força própria. Ele enxergava a natureza com sua própria particularidade, com sua própria existência, e não como um objeto, uma posse, que muitas vezes a gente está acostumado a se relacionar, especialmente hoje em dia. Por vezes ele questionava a existência humana, mas em nenhum momento ele desprezava a existência daquelas vidas, daquele ecossistema que existia ali no mar. Os seres que ali cruzavam com ele recebiam características, nomes próprios da sua espécie, vontades, motivações, medos. Então, achei isso muito interessante e me trouxe um olhar completamente diferente dessa vida no mar.
Mas, continuando nessa jornada, próximo à metade do livro, o velho captura um peixe que ele não consegue ver a cara, não sabe o tamanho dele, e esse peixe está indo para algum lugar que ele não sabe para onde ele vai levar, mas ele consegue sentir pela força do puxão que era um peixe muito grande. E ele decide que ele ia capturar esse peixe, ia matá-lo e ia levar de volta para casa. O velho persiste nesse propósito durante mais de 2 dias, se eu não me engano, mas é aproximadamente esse tempo. Então, imagina você ficar no meio do mar, no meio do oceano, sem muita comida, assim, com escassez de comida, com escassez de água. Ele comia peixes crus. Foram momentos de sobrevivência mesmo, que ele teve que criar táticas para conseguir sobreviver ali no meio do mar, no meio de um barquinho, dentro de um barquinho, sem nenhuma estrutura, para conseguir, de fato, cumprir aquilo com que ele se propôs. Eu, particularmente, invejei a serenidade do velho Santiago, porque ele estava ali completamente vulnerável, vivendo situações perigosas de verdade, mas e sem saber para onde o peixe estava arrastando ele durante mais de um dia, 2 dias, ele estava sendo arrastado, se afastando da costa de onde ele estava e estando completamente sozinho no meio do oceano. E, tipo, você vive a angústia junto, entendeu? Você fica assim, meu Deus do céu, esse homem, como é que ele vai sobreviver? O que vai acontecer com ele? E como é que esse peixe vai ser? E se vierem outros peixes, tubarões, enfim. Mas ele tem uma serenidade tão grande de entender que, bom, depois que isso acontecer e eu pegar o peixe, eu sei para onde me direcionar, é só eu me posicionar para o sudoeste, de acordo com o poente, e aí eu volto para a costa de Havana e tá tudo certo. E se aparecer um tubarão, eu encontro uma outra ferramenta, mas não importa, eu vou lutar por isso. Então, assim, ele não sabia especificamente o que ia acontecer, ele não tinha controle algum, mas ele tinha o seu conhecimento, ele tinha sua paz de espírito, entendeu? E ele tinha uma resiliência muito forte de concentrar os pensamentos no que realmente importa, de respirar, de tratar o corpo dele como parte de si, né? Como uma parte que tem também a sua potência, tem também o seu valor, e que ele precisava muito da ajuda desse corpo. Eu achei interessantíssimo isso. Então, ele vai vivendo uma série de vivências assim perigosas, ameaçadoras, desgastantes, extremamente desgastantes e de sobrevivência. Essa relação que o Santiago estabelece com o peixe me remeteu muito à vida. Pode ser que eu esteja reduzindo a ideia do livro, e aí coloquem nos comentários o que vocês acharam, como é que vocês perceberam. Mas essa coisa, né, eu fiquei lembrando muito de um adoecimento, por exemplo, um adoecimento que a gente não sabe uma causa específica, temos um tratamento, mas a gente não sabe como a doença vai responder, como ela vai evoluir, qual é a dimensão dela. E muitas vezes a gente se vê nesse poço de angústia porque a gente não sabe exatamente quais são os contornos, né, que vão existir para essa doença. E não podemos ter, apesar de todos os avanços tecnológicos e médicos. E aí a gente precisa, o que a gente tem de escolha, né, é se manter firme, se manter sereno, é se assegurar daquilo que a gente pode ter controle e também se jogar naquilo que a gente não tem. Então, esse livro me traz muito essa relação que a gente tem com a vida em si, né, com essa complexidade, essa força e essa cara que a vida tem para a gente. E também me fez lembrar também o livro que eu falei de Carla Madeira, A Natureza da Mordida, que também fala um pouco dessa complexidade da vida. Ela não está ali para agradar ou para desagradar, ela simplesmente é complexa e muitas vezes injusta, né? Então, esse livro me remeteu muito a essa relação que a gente tem com o imprevisível, que é tudo que a gente não quer viver hoje em dia, não é mesmo? A gente não quer nada que traga ansiedade, insegurança, desamparo, mas às vezes é preciso perceber que, na verdade, não tem como fugir disso.
O Velho e o Mar é considerado uma fábula que se assemelha a uma saga de um grande herói. Para mim, a experiência de ler foi deliciosa, um pouco arrastada em alguns momentos, mas intrigante e que traz um novo olhar diante da nossa relação com a natureza. E, além disso, eu admirei muito a postura do velho Santiago diante daquilo que ele queria, do seu propósito e a sua serenidade diante dos desafios. E você já leu O Velho e o Mar? Coloque aqui nos comentários o que você achou, eu vou adorar saber o que foi para você ler esse livro, qual foi o seu ponto de vista e visão, que eu acho que esse livro abre para diversas perspectivas. E a melhor maneira de eu saber que você gostou do vídeo é quando você curte, se inscreve, ativa as notificações, compartilha, porque isso ajuda no crescimento do meu canal e também ajuda ao YouTube compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Então, eu conto com a sua ajuda e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!